Gente, vamos ao segundo vídeo dessa aula. Agora a gente vai falar do primeiro episódio de Miriam, Êxodo 2, tá ok? Vamos lá. Ousadia na preservação da vida. É importante a gente observar o seguinte: Miriam, ela é de uma linhagem sacerdotal e, portanto, ela, apesar de ser mulher, né, ela está dentro da linha do sacerdócio. Em Miqueias, ela é citada na liderança do povo junto com Moisés e Arão, tá ok? E lá em Êxodo 15, ela é citada como profetisa. Não é citada como irmã, mas como profetisa, tá ok? Mas vamos ao que realmente interessa, a ousadia dela preservando a vida do irmão. Vamos lá. Diante da ordem do faraó, matem todas as crianças do sexo masculino abaixo de 2 anos. Não quero concorrente, não quero ver ninguém ali para de repente tomar o meu trono. Mata todo mundo. Ela toma a frente, junto com a mãe, toma a frente e vai montar uma estratégia para salvar a vida do irmão. A mãe coloca a criança no rio Nilo, dentro de um cesto, e ela vai acompanhar essa criança. Vamos ver o que dá. Eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Eu vou lá acompanhar. Ao se posicionar, tomando conta da criança, ela estaria botando em risco a sua própria vida, porque se fosse pega, ela seria morta. Então ela ousou, ela foi além do que se esperava, inclusive de uma criança, e ela tomou a frente, ela não teve medo, foi lá proteger o irmão. Qualquer coisa ela estaria ali para proteger. Mais à frente, ela entra na casa do faraó, ela entra no palácio. Ao ver que a filha do faraó pegou a criança sem saber o que fazer, ela toma a frente e diz para a filha do faraó o que fazer. Além disso, além de dizer o que fazer, ela vai lá, ela sugere à filha do faraó chamar o hebreia, vai lá no meio do povo hebreu e chama a própria mãe e leva a própria mãe para dentro do palácio. Se isso não é ousadia, eu não sei mais o que é. Entende? Agora, por que isso acontece? Porque ela se colocou à disposição de Deus. Ela estava disposta, ela confiou em Deus. Pensa em alguém colocando um bebê num cesto, num rio e deixando o rio levar. Isso na expectativa de salvar a vida. Qualquer mãe entraria em desespero, qualquer pessoa entraria em desespero, jamais acharia que isso aí seria uma maneira de salvar a vida. No entanto, ela arquiteta isso e ela vai além, ela vai até o momento de salvar a criança. Ela entra no palácio, toma coragem e entra no palácio. E ela ajuda a filha do faraó a tomar uma decisão. Tá ok? Agora, isso dependeu de estar sob a orientação de Deus. Com essa história de Miriam, o que a gente aprende? A gente aprende a confiar nos cuidados de Deus. E a seguir em frente, mesmo que pareça que não vai dar certo. Coloca uma criança num cesto e solta no rio, para o rio levar. Você acha que isso vai dar certo? O que ela faz? Ela confia. Ela confia em Deus. A partir daí, o problema do Moisés, da criança, do bebezinho, passou a ser um problema dela. O meu irmão está em risco, eu não posso ficar sem fazer nada, eu tenho que fazer. Essa foi a atitude de Miriam. Tá ok? Então a gente aprende
a ser instrumento de Deus. Nesse sentido, o segundo ponto aí, ela vai no sentido de orientar as pessoas. No caso ali, a filha de Faraó, ela vai orientar a pessoa a tomar uma decisão correta. Só que essa decisão correta só acontece se ela se colocar sob a orientação de Deus, porque senão ela vai dar ideia da própria cabeça, não vai dar ideia orientada pelo Espírito Santo. Ok? E a gente encerra esse segundo vídeo, até mais rápido, 5 minutos. Não, a gente pode continuar. A gente pode continuar. A ousadia na orientação e ousadia na alegria da adoração, tá? Ousadia e alegria na adoração. A gente está num outro ponto. Miriam se coloca como líder da adoração. Líder da adoração. Ok? Miriam não está simplesmente cantando, ela está liderando mulheres. Lá em Êxodo 15. O que está acontecendo ali? Eles acabaram de sair do Mar Vermelho. Acabaram de ser libertos. Ok? E aí a gente vê o nome dela sendo mencionado pela primeira vez, já sendo mencionado como a profetisa, porque até então, naquele texto anterior, de Êxodo 2, ela é simplesmente a irmã de Moisés. Nesse texto ela já é citada como a profetisa. A gente vê que o povo ficou no Egito durante 430 anos. Passou por um período de bonança e depois ele vira escravo. E após a escravidão, quando o povo é liberto com uma ação poderosa de Deus, nesse momento é que agora eu já não tenho mais amarras, agora eu estou livre, Miriam toma a frente e lidera um grupo de mulheres na adoração a Deus. Tá ok? O que ela diz? Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Nesse texto, o que Miriam está dizendo? Que Deus é merecedor da nossa gratidão. Primeiro trecho aí, cantai ao Senhor. Depois, ela diz que foi Ele que deu a vida. Foi Ele que triunfou. Tá? E por fim, ela resume tudo, ela diz o seguinte, que é para você recordar e ficar lembrando disso, para que você saiba o tempo todo que foi Deus quem fez. Ok? Agora, esse cântico, ele é um cântico de vitória, mas ele não é assim, um ponto final. Agora eu tenho toda uma caminhada pela frente. E esse cântico que ela lidera, esse cântico dela, ele é um cântico de renovação de fé. Sabe aquele Deus que a gente ouvia o Moisés falando lá, ou que os nossos avós, bisavós, tataravós falavam? Foi Ele que fez isso tudo para nós. Isso é um ponto de lembrar das ações e renovar a fé. Tá? Essa ousadia dela de tomar a frente, celebrar os feitos de Deus. Ela confirma a promessa que Deus havia feito de fazer daquele povo uma grande nação. Não um povo escravo, mas uma grande nação. E leva aquele povo a um fortalecimento na caminhada da fé. Que foram 40 anos, não podemos esquecer disso. Tá ok? Assim como nós, Miriam também agiu fora da direção de Deus. E aí é que o bicho pega. Aí é que a coisa pega. Miriam pisou na bola. Onde foi que ela pisou na bola? Ela, junto com o irmão dela,
o Arão, eles foram questionar a liderança de Moisés. Moisés havia sido escolhido por Deus para liderar aquele povo. Deus falava com Moisés, com Arão e com Miriam. Só que, por conta de uma atitude de Moisés, de ter se envolvido com uma mulher etíope, a gente vai ver, aqui está bem nesse slide, fala uma cuxita. Cuxi é o termo para Etiópia. Por ele ter se envolvido com alguém que não era hebreu, não era uma hebreia, ela começa a questionar a liderança de Moisés. E aí, Deus vira para ela e diz assim, tanto para ela quanto para o Arão: olha, eu falo com vocês através de visões, mas com ele eu falo cara a cara, olho no olho, boca a boca. Né? Ó, boca a boca. Tamo junto. Ao questionar a liderança de Moisés, automaticamente ela está, por tabela, questionando a escolha que Deus fez. O que Deus faz? Castiga Miriam para ser exemplo. Agora, a liderança dela era tão forte que, naquele contexto, um leproso ele era deixado para trás, ele era colocado de fora do arraial e todo mundo vai embora e fica para trás. O povo não sai, fica ali aguardando até que Miriam fique curada. O que Arão e Moisés fazem? Intercedem por Miriam, pedem a Deus por Miriam. O povo todo ficou em intercessão também por Miriam. Tamanha era a liderança dessa mulher. Ok? O que a gente aprende com isso? Que ela, apesar de estar numa situação de liderança, ela se insuflou. Ela resolveu agir por conta própria. E aí não mais sob a ação de Deus, sob a orientação do Espírito Santo. Ela resolve agir por conta própria, confiada naquela posição que ela havia galgado. Olha, eu sou líder, você é líder, eu também sou, e aí? Começa a crescer o olho, né? O que está acontecendo? Deus baixa a bola dela, colocando ela com uma doença, para que ela fique fora do arraial, seja deixada para trás, mas aí o povo diz, aí os irmãos intercedem, o povo intercede e ela é colocada de volta, já curada. Ok? A gente precisa vigiar os nossos passos para a gente não achar que, porque a gente foi um dia alguém, a gente continuará sendo para sempre. E a gente, baseado no nosso passado, a gente acha que a gente está imune para frente. Não é isso. Quantos líderes religiosos, confiados naquilo que um dia foram, começam a pisar na bola e aí derrubam o nome de Deus. É isso que a gente tem que aprender com ela. Tá ok? A gente precisa aprender a vigiar os nossos passos. E para a gente concluir, essa aula ficou só com 2 vídeos. Miriam foi usada por Deus desde a infância. Ela teve ousadia para ir lá tomar conta do irmão, para entrar no palácio e falar com a filha do faraó. Depois ela teve ousadia para tomar a liderança na frente do povo lá e pegar as mulheres e levar um momento de adoração. Mas ela pisou na bola e achou que porque ela foi aquela pessoa lá do passado, ela continuaria sendo para sempre, estaria imune. Não, ela não estava imune. Ela respondeu por isso. Tá ok? Que a gente seja ousado na luta pela libertação plena. No aulão eu citei isso. Quantos
líderes pagaram com a vida, foram usados para que houvesse libertação. Nos nossos tempos aqui, Martin Luther King, Nelson Mandela, líderes que pagaram com a vida pela libertação de um grupo. Paulo pagou com a vida pela pregação do Evangelho. Tantos outros, Estevão também por defender a fé evangélica, tantos outros mártires que foram ousados, pregaram apesar das circunstâncias. Mas a gente aprende que não basta ser ousado, a gente precisa ser prudente e a gente precisa ser ousado debaixo da liderança de Deus. A gente precisa estar atento para não deixar o diabo tomar conta e fazer da nossa vida um mau exemplo. E aí vem Efésios 6. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Miriam abriu a guarda. Não abra você. Tá ok? Para a gente fechar essa lição, como é que a gente pode ser profeta, anunciadores da palavra de Deus hoje, diante do mundo que a gente está aí? Essa é a pergunta que fica. Como você vai anunciar a palavra de Deus? Que lições você tira da vida de Miriam para a sua caminhada, para a sua caminhada cristã? Que lições você tira? Você tem sido ousado diante e sob a liderança de Deus? Ou você tem sido ousado da sua própria cabeça? Ou você nem tem sido ousado, você tem sido tímido? Ou ainda tem sido apático? Como é que está a sua caminhada diante de Deus? Diante da caminhada cristã, né, que a gente deve ter. E aí eu chamo você a olhar para aqueles exemplos lá do início da aula. Quais são os aspectos que você destaca daqueles aspectos que você colocou lá do seu exemplo? Quais os aspectos você destaca agora? São exemplos que você olhou de pessoas que estão sob a direção de Deus? Fica a pergunta e até a próxima aula. Ok? Encerramos por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.